6 jovens mulheres ajoelharam-se na terra fora do rancho de Thaddeus Bell. Seus rostos estavam cobertos de lágrimas e poeira. Mas o homem a quem imploravam ajuda não falava com outra alma havia 3 anos. E o que estavam prestes a lhe pedir o forçaria a escolher entre a sua solitude cuidadosamente guardada e algo muito mais perigoso do que a solidão. O sol batia implacável no vale remoto onde Thaddeus erguera sua fortaleza de silêncio. Suas mãos calejadas agarravam o corrimão da varanda enquanto ele fitava a visão impossível diante de si. 6 figuras em vestidos rasgados, ajoelhadas como bonecas quebradas contra o pano de fundo de sua cerca sem fim. A mais nova não devia ter mais que 17 anos. A mais velha, talvez 25. Sua garganta parecia lixa. 3 anos desde que ouvirá uma voz humana que não fosse a sua, ecoando pelas paredes do cânion. 3 anos desde que escolhera deliberadamente aquela existência, cortando todos os laços que o prendiam ao mundo além dos limites de sua propriedade. A cidade mais próxima ficava a 2 dias de cavalgada por um terreno traiçoeiro. Ninguém vinha até ali por acaso, ainda assim estavam lá. A de cabelo castanho avermelhado ergueu a cabeça primeiro. Seus olhos verdes continham um desespero que ele reconhecia, embora tivesse passado anos tentando esquecer aquele olhar. Ela abriu a boca para falar, mas saiu apenas um crocitar sussurrado. Seus lábios estavam rachados, o rosto oco de exaustão. O que quer que os trouxesse até ali, haviam viajado muito e sofrido bastante. Thaddeus sentiu suas paredes cuidadosamente construídas começarem a tremer. Todo instinto lhe gritava para se virar, recolher-se para dentro de sua cabana e fingir que aquele momento nunca acontecerá. Aprenderá do modo difícil que ajudar os outros só levava dor. Que confiar era um luxo que não podia mais se permitir. Que o lugar mais seguro era estar sozinho, sempre sozinho. Mas, enquanto a mulher de cabelos castanho-avermelhados lutava para ficar de pé, bamboleando perigosamente, algo mexeu em seu peito. Um sentimento que ele enterrara tão fundo que quase se convenceu de que estava morto. A sensação de que talvez, só talvez, fugir não fosse o mesmo que estar seguro. A mulher deu um passo à frente, a voz mal audível através da distância entre eles. Suas palavras iriam despedaçar o silêncio que ele construíra ao redor de si como uma armadura. E uma vez ditas, não haveria como voltar atrás, porque o que ela lhe contaria revelaria que seus 3 anos de isolamento nada eram frente à escolha que ele estava prestes a enfrentar. A voz da mulher queixou-se, mas suas palavras cortaram o ar do deserto como uma lâmina. Por favor, Senhor, não temos mais onde ir. Estão nos caçando. Thaddeus apertou o corrimão da varanda com mais força, os nós dos dedos brancos contra a madeira desbotada pelo sol. Caçando. A palavra trouxe à tona memórias que ele passará anos suprimindo, imagens de outra mulher, outro pedido desesperado, outro momento em que escolher errado. Sua mandíbula se contraiu até doer. Você precisa ir embora, chamou de volta, a voz enferrujada pelo desuso. Não posso ajudá-las. Mas mesmo quando as palavras saíram de sua boca, ele percebeu detalhes que fizeram seu estômago se contorcer de pavor. O vestido da mulher não estava apenas rasgado, estava dilacerado em lugares que sugeriam violência. Manchas escuras marcavam o tecido, algumas parecendo sangue seco. As outras 5 mulheres exibiam sinais semelhantes de maus tratos. Seja lá o que as perseguia, já as alcançara uma vez. A mulher cambaleou mais um passo, a mão pressionada contra o lado. Ao afastá-la, Thaddeus viu sangue fresco escapando entre os dedos dela. Seu fôlego ficou preso na garganta. Ela estava ferida, talvez gravemente. Todas pareciam meio mortas de exaustão e desidratação. Levaram nossa carroça 3 dias atrás, continuou ela, a voz ficando mais fraca. Mataram nosso guia. Disseram que fariam pior se nos pegassem de novo. Você é nossa última esperança, Senhor. A única alma entre aqui e a fronteira. Fronteira. A palavra atingiu Thaddeus como um golpe físico. Aquilo não eram apenas viajantes em apuros. Eram fugitivas. O problema que traziam consigo se tornaria problema dele no momento em que oferecesse abrigo. Aprenderá essa lição uma vez antes, e aquilo lhe custará tudo o que importava. Mas enquanto observava a mulher vacilar, o rosto ficando mais pálido a cada segundo, algo dentro dele se rachou. Ela ia desmaiar. Todas iam. E se ele as expulsasse agora, estaria assinando suas sentenças de morte tão seguramente quanto se puxasse o gatilho com as próprias mãos. As pernas da mulher cederam.
Ela caiu de joelhos na terra, o sangue formando uma mancha crescente na poeira abaixo. As outras correram para socorrê-la, a própria fraqueza esquecida diante do desespero de ajudar a líder. Tadeu se viu descendo os degraus da varanda antes que sua mente alcançasse o corpo. 3 anos de isolamento lhe ensinaram muitas coisas, mas não haviam matado a parte dele que não suportava ver outro ser humano sofrer, não quando tinha o poder de evitar aquilo. Mas, ao se aproximar do grupo, um novo som alcançou seus ouvidos, cascos, distantes, mas se aproximando. Vários cavalos cortando rápido o solo endurecido do deserto. Alguém vinha, e vinha a galope. A mulher de cabelos castanho-avermelhados ouviu também. O terror cruzou seu rosto enquanto ela agarrava o braço de Tadeu com dedos ensanguentados e escorregadios. Eles nos encontraram, sussurrou. Meu Deus, eles nos encontraram. Tadeu olhou para o horizonte, onde uma nuvem de poeira se erguia à distância. Quem viesse estaria ali em menos de 1 hora, e quando chegassem encontrariam 6 mulheres claramente fugindo de algo, e um homem prestes a descobrir que determinadas escolhas não têm volta. A mente de Tadeu correu enquanto calculava distâncias e opções. Os cavaleiros alcançariam seu rancho em menos de 1 hora. 6 mulheres feridas não conseguiriam escapar de homens montados, especialmente naquele estado. Mas ajudá-las significava destruir o santuário que erguera durante 3 anos de isolamento deliberado. Tragam-as para dentro, ouviu-se dizer a si mesmo, as palavras soando estranhas na sua língua. Agora, a mulher de cabelos castanho-avermelhados, que se apresentou fracamente como Clara, tentou protestar. Não vamos trazer problema à sua porta, senhor. Podemos nos esconder nas pedras. Vocês morrerão nas pedras, respondeu Tadeu sem rodeios. Ele já se movia, seus instintos de sobrevivência sobrepondo-se aos 3 anos de reclusão. E esses cavaleiros encontrarão seus corpos ao amanhecer. Aí saberão que alguém as ajudou. Ele ergueu a mais fraca, uma loira mal saindo da adolescência, que parecia queimar de febre. O peso dela o chocou. Era pele e osso, mais leve que um saco de ração. Quando fora a última vez que havia segurado outro ser humano? A memória ardeu como tocar uma chama. As outras mulheres se sustentavam enquanto tropeçavam em direção à sua cabana. Tadeu notou detalhes que fizeram sua mandíbula se apertar de raiva, marcas de corda nos pulsos, hematomas no formato de dedos ao redor das gargantas. Aquilo não eram apenas fugitivas. Eram vítimas. Dentro da cabana de um cômodo que fora seu mundo inteiro por 3 anos, as mulheres desabaram sobre tudo o que encontraram. O contraste era chocante. Seu espaço, que antes parecia adequadamente esparso para um homem que nada queria do mundo, agora parecia dolorosamente pequeno e inadequado para 6 almas desesperadas. Clara pressionou a mão com mais força contra o lado ferido enquanto olhava ao redor da cabana. Seus olhos percorreram a cama única, os móveis mínimos, a completa ausência de qualquer coisa que sugerisse que uma mulher já tivera vivido ali. Você está sozinho, disse ela. E não era uma pergunta. Por escolha, respondeu Tadeu, já se movendo para reforçar as janelas. E você está prestes a descobrir por quê. Pelos vãos das venezianas de madeira, ele pôde ver a nuvem de poeira crescendo. Os cavaleiros vinham com força, o que significava que ou estavam desesperados para alcançar sua caça ou confiantes por estarem próximos. Nenhuma das duas possibilidades era boa. Quem são eles? Perguntou ao checar o rifle. A arma parecia estranha em suas mãos depois de tanto tempo, mas a memória muscular voltava. O rosto de Clara ficou pálido. Escravizadores, sussurrou ela. Eles nos compraram de um homem que prometeu trabalho nos territórios, disse que seríamos professoras e costureiras. Ela fez sinal para o vestido rasgado, para a garganta marcada. Isso fez gelar o sangue dele. Escravizadores. O pior tipo de predador. O tipo que via seres humanos como gado a ser comprado e vendido. O tipo que mataria qualquer um que ficasse entre eles e sua mercadoria. Os cascos agora soavam próximos o suficiente para que ele distinguisse os cavalos individualmente. Pelo menos 6 cavaleiros, talvez mais. Profissionais que não seriam dissuadidos pela resistência de um só fazendeiro. Enquanto Clara lutava para ficar de pé, o rosto dela se contorceu entre dor e determinação. Ela disse algo que deixou o sangue de Tadeu gelado. Tem outra coisa que você precisa saber. Algo que torna isso pior do que você imagina.
As próximas palavras de Clara atingiram Thaddeus como um golpe físico. O homem que nos vendeu aos escravizadores é um marechal federal. Bade e tudo. Chama-se Wade Garrett. O rifle quase escorregou das mãos de Thaddeus. Um marechal federal. Isso mudava tudo. Não se tratava apenas de saqueadores sem lei que ele poderia espantar com fogo superior. Se um homem com distintivo estava envolvido, a corrupção ia fundo, até a autoridade territorial. Por isso não podemos procurar a lei, continuou Clara, a voz ficando mais fraca enquanto o sangue seguia escorrendo entre os dedos dela. Garrett tem contatos em 3 territórios. Qualquer um a quem a gente denuncie, ele saberá antes, e então desaparecemos permanentemente. Pela janela, Thaddeus agora via os cavaleiros contornando a crista que dominava seu vale. 6 homens a cavalo, movendo-se com a confiança de caçadores que encurralaram a presa. Um deles usava algo que brilhava ao sol, um distintivo. O peso das escolhas impossíveis assentou-se de novo sobre os ombros dele. Ajudar aquelas mulheres e tornar-se alvo, expulsá-las e assistir à morte delas. Qualquer caminho levava a consequências que talvez ele não suportasse. Tem um porão, disse ele finalmente, a voz áspera pela decisão. Debaixo da cabine, sob um assoalho falso. É onde guardo provisões para o inverno. Vocês podem se esconder lá. Mas Clara balançou a cabeça. Vão revistar tudo. Esses homens são metódicos. Eles nos perseguem há dias e sabem o que fazem. A mulher mais jovem, a que tinha febre, falou pela primeira vez. A voz era quase um sussurro, mas cortou a tensão como uma faca. Ele tem razão em ter medo. Nós trazamos morte onde quer que vamos. Thaddeus olhou com mais atenção e sentiu o coração saltar. Ela não devia ter mais que 16 anos, cabelos cor de palha de milho e olhos azuis que carregavam conhecimento demais para alguém tão jovem. Que tipo de monstros vendiam crianças? Os cascos estavam tão perto que ele já ouvia Couro Ranger e homens conversando em vozes baixas. Eles se espalhavam, cercando o rancho com precisão militar, sequestradores profissionais que já tinham feito aquilo muitas vezes antes. Escute, disse Thaddeus, a voz firme apesar do caos na cabeça. Preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Quantos homens? Que armas? Até onde vão? Clara encontrou o olhar dele e ele leu uma profundidade de sofrimento que fazia seus 3 anos de exílio parecerem férias. Queimarão este lugar até o chão se for preciso, se alguém se meter no caminho deles. Não são homens com consciência, senhor. São demônios em pele humana. Pelas fendas das venezianas, Thaddeus teve seu primeiro vislumbre claro do cavaleiro principal. O homem montava como se fosse dono do mundo, o distintivo reluzindo enquanto vistoriava os prédios do rancho. Mesmo à distância, Thaddeus via a frieza calculada em sua postura. Aquele era Wade Garrett, o marechal federal que vendia seres humanos por lucro. Se você fosse Thaddeus, o que faria? Enfrentaria e lutaria contra odds impossíveis, sabendo que provavelmente morreria, mas talvez salvaria 6 vidas inocentes, ou tentaria negociar, salvando-se, mas possivelmente condenando as mulheres a um destino pior que a morte? Diga nos comentários. Preciso saber que lado vocês escolheriam. Porque o que Thaddeus decidisse a seguir determinaria se alguém naquela cabana veria outro amanhecer. Os atiradores pararam a uma distância segura, dentro do alcance de comunicação, mas fora do perigo imediato. Garrett ergueu a voz e as palavras chegaram nitidamente pelo ar do deserto. Boa tarde, amigo. Procuramos umas propriedades fugitivas. 6 mulheres que se arrancaram de seus donos. Você viu alguém assim por aqui? Thaddeus segurava o rifle frouxo nas mãos, mas pronto. O sol da tarde projetava sombras longas pelo quintal enquanto ele encarava 6 homens a cavalo que irradiavam uma ameaça como se fossem forjados no calor. Não vi ninguém, chamou Thaddeus, a voz com o tom plano de um homem acostumado à solidão. Não recebemos muitas visitas por aqui. O sorriso de Garrett era frio como pedra. É mesmo? Posso dar uma olhada por aqui? Às vezes as pessoas se escondem em lugares que acham que ninguém vai encontrar. Atrás de Thaddeus, dentro da cabana, ele ouvia os sons abafados das mulheres tentando controlar a respiração. Clara já estava em silêncio, provavelmente inconsciente pela perda de sangue. A mais jovem queimava em febre. Nenhuma delas estava em condições de fugir, mesmo se houvesse algum lugar aonde ir. Esta é propriedade privada, respondeu Thaddeus.
E não me lembro de ter convidado vocês a revistar. Um dos homens de Garret, um bruto com cicatrizes e olhos mortos, cuspiu na poeira. A autoridade federal pisoteando a propriedade privada do ermitão. Tem algo a esconder ou você é só naturalmente antissocial? Tadeu sentiu o suor escorrer pela testa apesar do calor do deserto. Aqueles homens não estavam ali para negociar. Já tinham decidido que ele esconderia algo. A única questão era até onde iriam para provar. Garret desceu com graça fluida. Coisa engraçada sobre ermiteiros, disse. Costumam escolher o isolamento porque têm segredos. Qual é o seu, amigo? O marechal deu um passo frente, a mão pousada casualmente na empunhadura do revólver. Veja bem, estamos atrás dessas mulheres há 3 dias. Perdemos o rastro delas a cerca de 1 milha daqui, bem onde o solo duro começa. Agora, estou pensando, um homem esperto talvez tenha ajudado a encobrir as pegadas. A questão é, por que ele faria isso? Tadeu sentia o momento pender sobre o fio de uma lâmina. Atrás dele, uma das mulheres soltou um gemido baixo de dor. Quase inaudível, mas, no silêncio do deserto, soou como um grito. A cabeça de Garret se inclinou levemente, como a de um lobo captando um cheiro. O que foi isso? O vento, disse Tadeu rapidamente. Uma tábua solta no telhado. Mas Garret já se movia, sacando a arma com a fluidez de quem fazia aquilo havia muito tempo. Rapazes, acho que nosso amigo ermitão anda guardando segredos. Que tal darmos uma olhada lá dentro? Os outros 5 homens desmontaram em uníssono. Movimentos coordenados, eficientes. Aquilo não eram bandidos aleatórios, eram profissionais, acostumados àquilo. Tadeu percebeu, com uma certeza gelada, que falar não resolveria mais nada. Garret subiu na varanda, as botas rangendo contra a madeira gasta. Sua voz veio firme, com a promessa de violência. É o seguinte, você vai sair da frente e nós vamos recolher nossa propriedade. Quem interferir vai ser enterrado no deserto, onde ninguém jamais vai encontrar. Mas quando Garret estendeu a mão para a porta da cabana, Tadeu tomou uma decisão, aquela que vinha crescendo dentro dele desde o instante em que vira 6 mulheres desesperadas ajoelhadas em seu quintal. Ergueu o rifle num movimento fluido, o cano parando a poucos centímetros do peito de Garret. O marechal congelou, a mão ainda na maçaneta, os olhos arregalando-se em surpresa e cálculo. Eu disse que esta é propriedade privada, repetiu Tadeu, a voz calma e mortal. E eu quis dizer isso. Por um batimento de coração, o mundo prendeu a respiração. 6 armas foram erguidas do pátio, apontadas para Tadeu, mas o rifle dele não se desviou 1 milímetro do peito de Garret. O rosto do marechal passou por várias emoções, surpresa, raiva e, por fim, um respeito frio. Você está cometendo um erro, amigo, disse Garret suavemente. Um grande erro. Essas mulheres nos pertencem. Foram compradas e pagas. Você está interferindo em um comércio legal. Legal? Tadeu riu, o som amargo como poeira alcalina. A escravidão é ilegal há anos, marechal. Mesmo aqui nos territórios. O sorriso voltou aos lábios de Garret, fino e predatório. Não são escravas, ermitão. São servas contratadas. Contratos assinados e tudo. Devem dívidas que precisam ser pagas. E estamos aqui para cobrar. Dentro da cabana, Tadeu ouviu a voz de Clara, fraca, mas feroz. Mentira. Nunca assinamos nada. Ele nos drogou. Nos levou de uma festa da igreja no Kansas. O rosto de Garret escureceu ao ser ouvido. Parece que você tem propriedade roubada aí dentro, amigo. E ela está te levando a tomar decisões ruins. O impasse se esticou como um arame prestes a arrebentar. Tadeu conhecia a matemática da situação. 7 homens armados contra 1, com 6 mulheres feridas presas no fogo cruzado. Mesmo que matasse Garret, os outros o derrubariam antes que pudesse engatilhar novamente o rifle. Mas às vezes, a matemática não importava. Às vezes, um homem tinha que se levantar, independentemente das probabilidades. É o seguinte, disse Tadeu, com uma autoridade que vinha de convicção absoluta. Vocês vão montar de novo e vão embora. Vão esquecer que viram este lugar ou essas mulheres. E vão procurar outro tipo de trabalho. O tenente de Garret, um brutamontes cheio de cicatrizes, mexeu-se na cela, a mão tremendo sobre o coldre. Chefe, é só dar a palavra.
A gente acaba com ele e pronto. Mas Garré levantou uma mão, sem tirar os olhos de Thaddeus. Algo mudará em sua expressão. Ele via ali algo que não esperava, um homem que já tinha feito as pazes com a própria morte. Sabe o que eu acho? Disse Garré devagar. Acho que você já passou por algo assim antes. Que falhou em ajudar alguém, e agora está tentando se redimir. As palavras atingiram Thaddeus como socos. Ele sentiu memórias há muito enterradas rasgando o caminho de volta à superfície. Outra mulher. Outro pedido desesperado por ajuda. Outro momento em que escolher a segurança em vez da coragem, e vir alguém morrer por causa da própria covardia. Toquei num ponto sensível, foi? Provocou Garré. Qual era o nome dela? Esposa? Irmã? Filha? Alguém que você deixou morrer quando mais importava? O aperto de Thaddeus no rifle se firmou, mas a mira não vacilou. O nome dela era Sarah, disse. Era minha esposa. E eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Garré assentiu, como se algo importante tivesse sido confirmado. Sarah. Belo nome. Aposto que ela morreu gritando, sabendo que o marido era covarde demais para salvá-la. A fúria que explodiu no peito de Thaddeus quase o consumiu. Por um instante, seu dedo se contraiu no gatilho, pronto para acabar com Wade Garré ali mesmo, custasse o que custasse. Mas, no meio daquela raiva incandescente, ele ouviu algo que mudou tudo. A voz de Clara, de dentro da cabana, fraca, mas clara no ar seco do deserto. Thaddeus, esse é o nome. O homem que matou sua esposa. As palavras o atingiram como um raio caindo 2 vezes no mesmo lugar. Wade Garré, o nome que ele passará 3 anos tentando esquecer. O homem que fora até sua fazenda com promessas de proteção. Que exigirá Sarah como pagamento quando Thaddeus não pôde pagar a quantia de extorsão. O homem que rira quando ele implorou por misericórdia. Que levará Sarah força quando ele se recusou a lutar. Os olhos de Garré brilharam com reconhecimento e prazer doentio. Ora, Thaddeus Bell, o covarde de Willow Creek. Sempre me perguntei o que tinha acontecido com você depois que fugiu feito um cachorro sarnento. O rifle tremia nas mãos de Thaddeus, mas não de medo. 3 anos de culpa e raiva convergiam num único ponto de ódio ardente. Você a matou. Eu não matei, disse Garré, com falsa inocência. Foi você. Por ser covarde demais para lutar por ela. Ela chamou seu nome quando morreu. Se perguntando onde o marido valente tinha ido parar. Algo quebrou dentro do peito de Thaddeus. As muralhas cuidadosamente erguidas em torno do luto. As desculpas racionais para sua covardia. As mentiras que contará a si mesmo sobre não ter escolha. Tudo ruiu de uma vez. E o melhor de tudo, continuou Garré, a voz pingando veneno, é que a história está prestes a se repetir. Exceto que, desta vez, em vez de uma mulher, você tem 6. E vai me ver levar cada uma delas. Exatamente como antes. Atrás de Thaddeus, a voz de Clara cresceu, alimentada por uma fúria desesperada. Ele está mentindo, Thaddeus, sobre sua esposa ter chamado por você. Sarah Bell morreu lutando. Eu sei, porque eu estava lá. Fui uma das mulheres que ele levou antes dela. A revelação o atingiu como um golpe físico. Thaddeus virou ligeiramente a cabeça, sem tirar completamente os olhos de Garré. O quê? Sarah Bell? Clara continuou, sua voz ganhando força apesar dos ferimentos. Cabelos loiros, olhos azuis, uma cicatriz na mão esquerda por causa de um acidente na cozinha. Ela lutou como uma gata selvagem quando a levaram. Quebrou o nariz de um homem, quase arrancou o olho de outro, e quando morreu, não estava chamando por você. Estava amaldiçoando o nome de Garré. O sorriso confiante de Garré vacilou pela primeira vez. Cale a boca, mulher. Rosnou ele. Mas Clara continuou, suas palavras carregando o peso da verdade testemunhada. Ela me contou sobre você na carroça. Disse que você não era um covarde. Disse que tinha prometido voltar por ela. E ela acreditou que você viria. Ela morreu acreditando nisso. Thaddeus sentiu o mundo girar no eixo. Por 3 anos, carregara o peso da covardia, a certeza de que havia falhado com a mulher que amava. Mas se Clara estava dizendo a verdade. Procurei por semanas, murmurou ele, as palavras rasgando sua garganta. Segui cada pista, procurei em todas as cidades,
mas vocês já tinham sumido. Garré recuperou a postura, mas algo havia mudado em seu semblante. Ele já não enfrentava um homem quebrado, estava diante de alguém perigoso. Tocante reencontro, disse Garré, frio. Mas isso não muda nada. Você ainda perdeu, e vai perder de novo. A mão do marechal moveu-se em direção ao revólver, mas Thaddeus já estava apertando o gatilho. O rugido do rifle rasgou o silêncio do deserto como um trovão, e Wade Garré foi lançado para trás, caindo do alpendre, o peito se abrindo em vermelho. O caos explodiu no pátio do rancho quando Garré atingiu o chão. Seus 5 homens abriram fogo ao mesmo tempo, estilhaçando as janelas e despedaçando a cerca. Thaddeus se jogou atrás de um bebedouro, acionando a alavanca do rifle com velocidade experiente. O homem que passará 3 anos fugindo da violência lembrava-se, de repente, de como lutar. Mas as chances eram impossíveis. 5 pistoleiros profissionais contra um fazendeiro, e 6 mulheres feridas presas no fogo cruzado. Thaddeus sabia que tinha talvez 30 segundos antes de ser dominado. Então Clara surgiu na porta da cabana, segurando uma espingarda que havia encontrado. Sangue manchava seu vestido, mas suas mãos estavam firmes quando disparou as 2 balas contra o cavaleiro mais próximo. O homem tombou do cavalo, gritando. O porão! Ela gritou por cima do barulho dos tiros. Há mais armas lá embaixo. As outras mulheres saíram da cabana como anjos vingadores, cada uma empunhando rifles ou pistolas do arsenal escondido de Thaddeus. Elas estavam feridas, exaustas, mal conseguiam ficar de pé, mas haviam encontrado algo pelo qual valia a pena lutar, a liberdade, e o primeiro homem em anos disposto a morrer por ela. O tiroteio que se seguiu foi breve, mas brutal. Pegos no fogo cruzado entre a cabana e o alpendre, os homens restantes de Garré quebraram a formação e fugiram. Mais 2 caíram antes de alcançar os cavalos. Os sobreviventes cavalgavam em disparada para o horizonte, deixando seus mortos para trás. No silêncio súbito que se seguiu, Thaddeus ajoelhou-se ao lado do corpo de Wade Garré. O homem que o assombrara por 3 anos estava finalmente morto, mas a vitória soava vazia. Sarah continuava perdida. Os anos de exílio autoimposto não poderiam ser desfeitos. Clara ajoelhou-se ao lado dele, esquecendo as próprias feridas. Ela estaria orgulhosa de você, disse baixinho. Sarah, estaria orgulhosa por você finalmente ter lutado. Thaddeus olhou para as 6 mulheres que haviam mudado tudo ao recusarem a derrota. Clara, sangrando mas firme, a jovem febril que agora parecia renascida, e 4 outras cujos nomes ele ainda nem sabia, mas que haviam permanecido ao seu lado quando mais importava. O que vai fazer agora? Perguntou ele a Clara. Ela sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecera. Conversamos sobre isso enquanto você brincava de herói. Há uma cidade, 2 territórios ao norte, que precisa de professoras. Gente boa, que não vai fazer perguntas sobre de onde viemos. E você? Ela perguntou de volta. Vai voltar a se esconder neste vale? Thaddeus olhou em volta para seu rancho, o lugar que fora ao mesmo tempo refúgio e prisão por 3 anos. O silêncio que antes lhe trazia paz agora parecia vazio. A solidão que o protegera soava como outro tipo de morte. Não, disse ele, surpreso pela firmeza em sua própria voz. Acho que já estive sozinho por tempo demais. 6 meses depois, uma pequena escola de um único cômodo no território de New Haven recebeu suas novas professoras, 6 mulheres que haviam aprendido que a liberdade vale qualquer preço. Seu amigo Thaddeus construiu a escola com as próprias mãos, esculpindo cada mesa e moldura de janela com o mesmo cuidado com que antes erguera muros ao redor do coração. Clara se casou com ele em uma manhã de primavera, quando o deserto florescia em cores vivas, e usou o anel de casamento de Sarah com orgulho, sabendo que certos amores são fortes o bastante para abençoar novos começos. A jovem febril, cujo nome era Grace, recuperou-se e se tornou alta e forte, a melhor professora de 3 territórios. E, às vezes, nas noites tranquilas, quando o vento soprava do deserto do jeito certo, Thaddeus jurava ouvir a voz de Sarah na brisa, dizendo que estava orgulhosa do homem que ele finalmente escolhera se tornar.